Tudo começa com a Luísa muito preocupada e consulta o Patrício sobre a situação da Beatriz com o Amador ameaçando ela de levar a criança. O Patrício fala que se o Amador se propuser, ele poderá sim pegar o menino. A Luísa pergunta se a Beatriz souber caminhar certinho, dá um sentido à vida dela, se isso não vai poder contar também, se isso não é um mérito. O Patrício responde que sim, que claro que sim, mas que quando existem filhos menores, a lei é muito exigente, porque os primeiros anos de vida determinam a personalidade da criança, por isso uma infância infeliz poderá ser a fonte de um grande sofrimento. Isso não só quando criança, mas também quando for uma pessoa adulta. A Luísa olha fixamente para ele e diz que ele fala isso por experiência própria, porque vive um caso bem parecido, não é isso? O Patrício fala que exatamente que ela disse tudo. E nesse exato momento é quando chega a notícia. A Beatriz chega desesperada e chama pela dona Luísa e ela fica preocupada e pergunta o que foi que aconteceu. A Beatriz fala que o Eduardo ligou para ela e que lhe deu uma péssima notícia. E a Luísa regala os olhos e pergunta do que se trata. A Beatriz se inclina um pouco para poder falar porque o Patrício está bem ali, mas ela acaba falando tudo e diz que o que acontece é sobre a Malu e que ela está gravemente ferida. E o Patrício se levanta extremamente preocupado ao ouvir que a filha está mal. Já no hospital, o médico, depois de contar os riscos que a Malu está correndo, ele pergunta ao Miguel se agora ele está compreendendo a preocupação que ele está com a paciente. O Miguel, que está muito abalado, ele fica de cabeça baixa e calado, e o médico fala que mesmo com o sucesso da operação, eles têm que esperar os resultados e da forma que a jovem poderá reagir. O Miguel continua calado e o médico fala que se a ferida fosse em outro lugar, ele não se preocuparia tanto, mas que essa zona do ferimento é muito complicado e grave e que o impacto por si já pode ter causado muito dano e eles não sabem até onde podem chegar por conta da inflamação, do traumatismo e da manipulação ao extrair a bala. E que tudo isso eles têm que levar em conta e que esse caso é extremamente grave. O Miguel, muito aflito, fala que tem que dar para fazer alguma coisa, tem que dar. O médico fala que sim, que claro que sim e que ele está ganhando tempo para poder fazer todo o possível. O Miguel pergunta a ele se ela não reagir e o médico fica calado olhando para Malu e o Miguel, a cada momento que se passa, ele só chora totalmente abalado com essa situação porque ele sabe muito bem que por ser médico isso pode dar muito errado. A cena agora vai para a Ana Júlia, que está fora do quarto conversando com o Amador e ela diz que a Candelária se sentiu muito mal e que está sendo examinada. E nesse momento exato, o Patrício chega e a Ana Júlia nota logo e diz ao Amador que o pai da Malu chegou. O Amador, por sua vez, só observa e o Patrício se aproxima e pergunta onde que está a Malu e a Ana Júlia aponta e diz que ali, mas que eles não permitem a entrada de ninguém. Só que nesse mesmo momento a enfermeira vem passando e o Patrício chama ela e pergunta se a senhorita que foi ferida disseram que ela, mas nem termina de falar e a enfermeira já responde que ela continua igual. O Patrício fala que quer vê-la e a enfermeira diz que lamenta muito, mas que ele não pode. E o Patrício fala bravo com a enfermeira e diz que acha que ele pode entrar sim e vê-la. A enfermeira, por sua vez, pergunta se ele é parente dela e o Patrício engole seco, olha desconfiado, mas diz que sim, que é o pai dela. E então a enfermeira leva ele até o local. Ao chegar lá, ele vai direto na Malu e, chocado com aquela cena, ele toca em suas mãos e fica abalado. Vai até o Miguel e pergunta como que ela está. O Miguel fala que ela está muito mal e o Patrício pergunta por que ela está ali. O Miguel fala que é porque ela foi operada e está em observação porque o projetil que se encontrava alojado em uma região muito delicada pode apresentar alguma hemorragia em consequências da operação. E isso significa um enorme risco. O Patrício se preocupa ainda mais e pergunta se esse risco é ela perder a vida dela.
O Miguel fala que exatamente isso e que também poderia ficar com alguma sequela ou alguma invalidez, a perda das faculdades motoras ou intelectuais. O Miguel, muito mal para contar essa notícia, ele respira um pouco, enxuga as lágrimas e diz ao Patrício que ela também pode morrer. E com isso deixa o Patrício totalmente abalado. Já a Isabela e a Estefânia, que estão se divertindo fora da cidade e que elas que planejaram essa barbaridade aí, a Isabela vem com toda a alegria do mundo, chamando a Estefânia, que está tomando um banho de piscina, e ela vem gritando, dizendo o que aconteceu, o que aconteceu. E a Estefânia pergunta: já? A Isabela diz que sim, que acabaram de dar essa notícia em um programa de fofoca e que, enfim, graças a Deus deu certo. E elas comemoram o plano que acredita que deu certo. E depois disso, o Amador pega nos braços da Ana e pergunta como foi que ela foi deixar isso acontecer. A Ana responde que como que ela iria saber que isso iria acontecer, porque nunca tinha acontecido nada igual. Pelo menos ela nunca soube de nenhum caso. O Amador, revoltado, diz que agora ele vai ter que suspender a peça e não sabe nem por quanto tempo. A Ana fala que isso talvez seja por muito tempo e que tomara que isso não seja definitivamente, porque ele mesmo escutou que a Malu está muito mal. O Amador, por sua vez, ao invés de ficar preocupado com a Malu, na verdade ele está preocupado com o dinheiro que ele está perdendo. O Amador ainda diz que isso foi muito dinheiro perdido tanto na peça que eles estão apresentando, quanto na que eles estavam ensaiando, e depois ele sorri e diz que isso teria sido ótimo para a publicidade se a Malu não estivesse da forma que ela estava. A Ana fala que se ele está vendo isso assim, e se esse for o lance, a publicidade pode sim ser aproveitada, e pede para que ele coloque no dia seguinte outra atriz no mesmo papel, e manda que ele pense bem nisso, porque essa gente é mórbida e vai querer ver sim o lugar onde aconteceu esse acidente. E que ela acha que eles não vão se preocupar com a atriz que ele colocar, porque eles só irão por curiosidade. E fala que já insistiu muito a ele, que ela está às ordens para o que ele quiser e que poderá fazer sim essa personagem, e que sinceramente ela só faz isso pelo dinheiro que ele pode perder, e manda ele pensar bem, porque se ele se der de mal, a primeira a ser prejudicada será ela mesmo, porque não poderá mais ser sua assistente. E manda ele pensar muito bem. E agora vocês já podem perceber que a Ana Júlia está começando a colocar as suas unhas de fora. Já o Patrício, que está muito abalado com a situação da Malu e revoltado com a situação do Amador com o teatro, ele diz ao Miguel que está se sentindo tão desesperado e impotente, e fala que é imperdoável que aconteça esses acidentes em teatros e que deveria ter uma pessoa encarregada de revisar minuciosamente essas armas de fogo antes de usá-las, porque isso não é a primeira vez que acontece. O Miguel, também muito revoltado, diz que é exatamente assim que deveria ser, mas que ele mesmo já viu que qualquer pessoa que deseja fazer o mal a outra pessoa, é só ela se empenhar a burlar a vigilância e conseguir o seu objetivo. E que o rim dessa vez é porque foi com a Malu que foi atingida. Depois o Miguel, muito aflito, fala ao Patrício que agora só resta eles rezar para que venha acontecer um milagre com a Malu. O Patrício concorda e o Miguel declara que o culpado de tudo isso é aquele Amador, e promete que se alguma coisa acontecer com a Malu, ele mesmo vai atrás dele.